Boa noite, gente, tudo bem? Estamos aqui para mais um bate-papo da São José Operário. Agradeço muito aí, Marcelo, Solange, muito obrigado por mais essa participação de vocês aí. E, por favor, vocês são os especialistas, eu sou aqui só estou transmitindo aqui vocês. Mas ajudando no bate-papo, fique tranquilo. Boa noite para todo mundo. Embora seja bate-papo, né? A gente tem o hábito do Padre Glênio e eu. Hoje o Padre Glênio não vai estar conosco, porque ele está lá na paróquia ajudando na entrega dos sanduíches de pernil, né? Que bom, né? A comunidade deu um grande apoio, 200 e tantos sanduíches saindo, né? Show. E o pessoal que faz com aquele carinho que a gente já conhece. Uma pena, né? Hoje era dia para a gente estar fazendo o nosso baile da primavera, que o ano passado foi tão gostoso, né? Mas devido à pandemia, a gente recebe o sanduíche em casa e faz o baile sozinho. E tomara que a primavera traga um pouco mais de chuva, de umidade, né? Que a gente está não entendendo esse tempo, né? Este inverno com este sol, com esse calor que está difícil dormir, né? Esse tanto de insetos fora de época, né? Ou seja, o planetinha e a natureza estão meio bravos, né? Vamos ver. Bom, nós estamos hoje com um tema que imagino tanto de pergunta que vai ter. A Solange já é conhecida do nosso público. Bem-vinda, Solange, mais uma vez. Obrigada, muito obrigada. E para quem não conhece a Solange é enfermeira, tem bilhões de formações aí. E Solange ministrou no projeto Integração e na paróquia os cursos de formação de cuidadores de idosos, né? Isso. Ela ministra este curso, vários outros, né? Que ajuda na formação profissional, né? Atualmente online, você está dando cuidadores de idosos, de crianças. Cuidador de idoso, primeiro, boa noite a todos, né? Eu agradeço novamente pela oportunidade de estar participando do bate-papo, gostei muito do primeiro, este é o segundo, espero que tenha muitos outros. Na atualidade, por conta da pandemia, os cursos estão online, né? E tem o cuidador de idoso, cuidador infantil, berçarista, tenho cuidados com a pessoa com a doença de Alzheimer, que é um curso específico para cuidador de idoso. Tem outros cursos também, o farmácia, né? Balconista em farmácia, tudo. Mas o pessoal está conseguindo levar bem. Que legal. Bom, o tema de hoje, eu posso dizer, Solange, que nós estamos fazendo uma abertura, né? Aham. Porque são temas complexos e o que a gente combinou com a Solange é dela voltar outras vezes e a gente poder aprofundar cada tema. Hoje, mais para a gente ter uma noção geral, né? Um apanhado geral. Apanhado geral, aprender a diferenciar essas coisas. Todos nós convivemos cada vez mais com idosos, né? O ser humano está com uma expectativa de vida, né? A expectativa de vida no Brasil está em média de 77 anos, né? 77 anos a 79 anos, mais ou menos. E eu quero dizer para os jovens que estão aqui que a ciência e a medicina têm prolongado a expectativa de vida, né? A cada década em 3 anos e meio, ou seja, né? Eu dou graças a Deus, porque eu falo, a expectativa está aumentando e eu estou acompanhando, né? Pegando no meu caso, né? Quer dizer, eu estou com 66, né? Ou seja, para chegar a 76 faltam 10 anos. Então, a minha geração tem uma expectativa de vida de 80. Então, aí quando você chegar nos 80, já vai estar 80 e pouco, né? E nós vamos acompanhando, né? Então, uma coisa que a gente não pode desconsiderar, né? A população vai envelhecer mais e vamos estar lidando com muitas coisas, remédios, diagnósticos que dão uma qualidade de vida, mas temos que estar atentos aos sinais, né?
O problema é quando a gente fala, que legal, nós estamos envelhecendo, mas o problema não é envelhecer, viva, estamos envelhecendo, não é isso, é como nós estamos envelhecendo, né? Então, chegar na terceira idade, hoje em dia, tá fácil, tá muito fácil chegar aos 60 anos de idade hoje, né? Porque a terceira idade no Brasil começa aos 60 anos. Agora, como que você vai chegar aos 60 anos e dali adiante é outra coisa, né? Então, como que é a qualidade de vida que você tem hoje para você poder usufruir a terceira idade com uma saúde, né? Uma qualidade de vida boa. Sim. E devo confessar que eu convivi com essas doenças, né? A minha mãe teve Alzheimer e eu tive que contar muito com as enfermeiras para aprender a lidar, né? É uma doença que dá numa pessoa, mas a família toda tem um aprendizado para lidar com isso. Eu não sei como é que nós começamos, nós estamos ainda com 12 pessoas, né? Então, eu queria te sugerir para a gente, como a gente tem as neurodegenerativas, que são as mais famosas, né? Demência senil, Parkinson, esclerose. Alzheimer. Então, eu sugiro da gente deixar essas para depois, que você... Eu queria começar por coisas mais físicas, né? Menos neuro, né? Que tem uma coisa que se associa muito à idade, e aí, pela minha informação ou desinformação, né? É uma coisa que é grave, principalmente mais frequente em mulheres, que é a questão da osteoporose, né? Que se fala tanto, né? Da questão óssea, dos ossos mais frágeis. É verdade? Como é que isso acontece? Por que acontece? Como é que a gente identifica a osteoporose? Conta pra gente. Olha, a osteoporose é uma doença que já diz aonde que ela dá, né? No osso, né? Na ósteo de osso. Porose, que o osso fica poroso, né? Então, eu costumo dizer que a osteoporose, se eu quero comparar, eu pego aqueles panos Perflex, né? Perfex, e eu pego tá novinho, bonitinho, mas ele tá cheio de furinho, né? Então, aquilo lá é um osso saudável. Aí eu uso 1, 2 vezes, quando eu lavo, ele já começa a ficar com os buraquinhos maiores, né? Então, eu costumo dizer que aquilo lá já é uma osteopenia, que é uma situação anterior à osteoporose, tá? Aí eu uso de novo aquele paninho e lavo isso aqui e ele forma mais buraquinhos. Então, quer dizer, eu costumo dizer que aquilo já é uma osteoporose. E aí, se eu for usar novamente, ele vai começar a ficar com buracos enormes. Aquilo é osteoporose severa, tá? Então, quando a gente fala de osteoporose, são porosidades que acontecem no osso. Por que acontece essa porosidade? Por falta de cálcio, né? Então, nós nos alimentamos desde a infância com leite e derivados, né? Eles são riquíssimos em cálcio. E para eu evitar uma osteoporose com 40, 50 anos, eu tenho que começar a me alimentar bem desde a infância. Né? Então, quando eu falo, então agora eu tô com 50 anos, não tem mais jeito mesmo, então eu posso continuar fazendo errado que não tem mais jeito? Tem, tá? Qualquer momento da vida que nós queremos nos cuidar, basta começar, sempre vai ter um resultado positivo. Mas se eu quero prevenir uma osteoporose severa, ao longo da minha terceira idade, eu tenho que começar desde a infância. Então, as mamães que estão assistindo, ofereçam leite, derivados de leite, verduras escuras, né, que nem brócolis, couve, que são riquíssimas em cálcio também. Atividade física, criança hoje em dia está muito parada, muito em frente ao computador, muito em celular, e acaba que não tem uma atividade física, as ruas estão perigosas. Então, na minha época, a gente ia para a rua brincar, né? Soltar pipa, chutar bola, brincar de esconde-esconde, era tudo na rua. E, bom, quer dizer,
minha mãe não deixava muito, tá? Mas mesmo assim, quando ela deixava e ficava de olho, né? Era 5 aqui em casa, né? Imagina 5 solto na rua, né? E aí, o que acontece? A falta de atividade física prejudica muito na estrutura óssea também, né? E principalmente da criança, tanto que a gente fala que brincar na infância não é só brincar, nós estamos construindo cidadãos, né? E a atividade física na infância também faz parte, tá? Então, para a osteoporose, a atividade física, seja qual for a idade, tá? Eu tenho 60 anos, eu já tenho um pouco de osteoporose, então não adianta mais? Adianta, vai fazer atividade física, caminhada. Caminhada é de graça e é ótimo para os ossos, né? Principalmente os ossos da perna, o fêmur, né? O quadril, né? A famosa bacia, porque fortalece os músculos daquela região. E fortalecendo os músculos daquela região, o próprio músculo não permite que o cálcio seja eliminado tão à vontade, né? Então, tudo tem um porquê. Tá. Mas, Solange, você começou falando de leites e seus derivados. Isso. Hoje em dia, tem tanta gente com essa coisa de alergia, lactose, intolerância, né? Então, a alternativa ao leite, para quem tem isso, você disse, são verduras escuras, é isso? Mas hoje em dia, quem é intolerante à lactose, nós temos os derivados, nós temos o leite e derivados, que é zero lactose, né? Uhum. Inclusive, eu mesmo faço uso. Ele é um pouco mais caro, né? Tanto o leite quanto os derivados são um pouco mais caros, mas é uma alternativa, tá? Verduras, que nem o brócolis, a couve-flor, a couve, todas as verduras escuras, elas têm bastante cálcio. E eu tinha registro de que peixe também tinha bastante cálcio, é verdade? Olha, o peixe, assim, que eu tenha conhecimento, ele tem mais ômega 3, ele tem bastante vitamina D, né? A vitamina D, ela é importante na alimentação por conta da absorção do cálcio, tá? Nós temos outros alimentos que também têm o cálcio, mas com uma quantidade pequena, né? Mas se você ingere um pouquinho aqui, um pouquinho ali, outro pouquinho ali, faz um montão que precisa, né? Tá? Então é isso. Pergunte. Antes de ir da vitamina D, né? Por isso que eu já parei. A osteoporose, tem como diagnosticar? Em que a família tem que estar atenta, ou é só exame clínico mesmo que vai? Então, a osteoporose, ela é uma doença crônica, tá? E toda doença crônica, osteoporose, hipertensão, diabetes, quando ela acontece, quando a pessoa sente, ela já está crônica. Então, é por isso que não tem cura, tá? Hoje em dia, pelo SUS, principalmente as mulheres, conseguem fazer a densitometria óssea, né? Que é um exame feito que vai detectar qual é o grau de dano que o osso tem. Ou tá normal, ou tá com uma osteopenia, né? Ou já tá numa osteoporose e vai falar até o grau da osteoporose, né? Então, tem. Quando é que eu sei que eu tô com osteoporose se eu não fizer o exame? Quando eu fraturar principalmente o fêmur, né? Geralmente as pessoas falam, ela fraturou o osso e teve osteoporose. Não, por conta da osteoporose é que ela fraturou o osso, tá? Isso eu vivi com uma tia minha, que quebrou a perna, levamos para o hospital e o médico explicou. Não é que ela caiu e quebrou a perna, ela caiu. Por que quebrou a perna? Por que quebrou? Eu prestei... Caiu, né? Eu prestei cuidados para 2 idosas aqui vizinhas, porque eu também faço serviço assistencial de enfermagem nas residências, e as 2 fraturaram da seguinte forma. Uma tinha quase 90 anos, e ao sentar no vaso sanitário, quando ela levantou, ela sentiu. Né? Então, até é interessante, para quem tem um idoso, muito idoso em casa, o que é idoso muito idoso? Acima dos 80 anos, tá? É até aquele assento
que é um assento alto, tá? Ele deve ter uns 10, 12 centímetros. E é justamente para o idoso poder sentar, porque os vasos são baixos, o osso não comporta mais o peso do corpo. Então, um esforço maior que ele fizer, pode ocorrer a fratura, tá? A outra idosa, ela foi virar para atender o telefone. No que ela virou o quadril, o fêmur fraturou. Então, quer dizer, a osteoporose severa. Quanto mais idoso, quanto mais idosa eu for, maior a tendência a desenvolver osteoporose, tá? A cada 4 pessoas, 3 serão mulheres que vão desenvolver a osteoporose, tá? E um homem, por conta do hormônio que existe no corpo, né? E que faz com que, quando a mulher para a menstruação, ela para de secretar o hormônio estrógeno, né? E é onde ocorre a maior perda de cálcio dos ossos, tá? Porque o estrógeno é responsável em manter o osso, vamos colocar assim, o cálcio dentro do osso. Eu não tenho mais esse hormônio estrógeno, então o que acontece? O cálcio sai à vontade, eba, tô livre, né? E nós temos uma alimentação meio deficitária com relação ao cálcio, é onde o cálcio sai ainda mais do osso. A Eliana já colocou aqui, eu vou fazer dia 22. Legal, Eliana. E esta dica, dá dica aí para gente. Se você vai fazer pelo SUS, como é que você conseguiu isso? Né? Tem algum problema hoje? A gente tem o medo da pandemia. Ir fazer uma densiometria óssea tem grandes perigos? Se tiver máscara e álcool? É assim, leva uma máscara nova, limpinha, né? Coloca quando estiver chegando perto do hospital, ou saia de casa. Se você for ficar muito tempo na rua, leve outra, né? Para não ficar com aquela máscara já carregada da respiração. Higienize bem as mãos, procura não ficar colocando mão no banco do vizinho, encostar em outros móveis, encostar na parede, porque a gente sabe que essa pandemia, ela deixou todos os hospitais muito carregados do vírus, né? Porque é uma coisa bem pesada. Então, o quanto menos ela puder tocar nos locais, né, nos bancos, isso, aquilo, melhor. Agora, o que nós não podemos deixar é de nos cuidar, né? Então, tem que existir um cuidado todo especial, principalmente porque é um exame que ela vai chegar, vai fazer, vai embora. Não vai ficar internada, não vai ficar horas lá, né? A não ser que seja ficar horas esperando, mas nem isso hoje em dia acontece. Que bom. Eliana, boa sorte no exame, né? Tomara que o médico consiga investigar. Né? No próximo bate-papo, diz para nós qual foi o resultado. Legal. Bom, já que a gente começou a falar, né? Já estamos com um pouco mais de pessoas, né? Vamos falar da vitamina D, que da outra vez que você esteve, a gente falou da vitamina D, mas acabou não aprofundando, né? Isso. Todo mundo precisa ou é um cuidado maior para os idosos? E como obter a vitamina D? Tá. A vitamina D, todos nós precisamos, tá? Porque todas as vitaminas que nós temos no corpo, que nós vamos adquirindo conforme nós vamos nos alimentando, porque vitamina é um elemento que o corpo da gente não produz, tá? Então, nós precisamos consumir para poder produzir, tá? Então, vitamina D, eu absorvo pelo sol ou por alguns alimentos, né? E o sol transforma aqueles raios em vitamina, e o meu corpo transforma em vitamina D os raios que eu recebo, tá? Quando a gente fala de vitamina D, é uma vitamina que é lipossolúvel, tá? Lipo, tá? Então, é a base de gordura, né? Então, ela não pode ser consumida em excesso porque ela fica no corpo, tá? Não é que nem uma vitamina C, que se eu tomar um pouquinho a mais,
a urina elimina, porque ela é hidrossolúvel, tá? Então, ela é absorvida pela água. A vitamina D, ela é lipo, então eu tenho que tomar cuidado, tá? Como tudo no nosso corpo, nem muito nem menos, né? Nem pouco nem muito. Então, o que acontece? A função dela não é só carrear, não é só, como que fala? Transportar o cálcio até os ossos, tá? Não é só. Então, qualquer nutriente, qualquer vitamina que nós temos no corpo, eles têm várias funções, tá? Aqui nem o cálcio. O cálcio não é a única função, é manter o osso firme. Muito pelo contrário, o osso é um depósito, ele armazena o cálcio para o cálcio ser usado, tá? O cálcio é muito usado em artérias coronarianas, essas coisas, tá? Para fazer a contração e tudo. A vitamina D, o papel principal dela ali para o cálcio é pegar o cálcio e levar para o osso. Aí vai lá, pegou a chavinha, abriu a portinha da célula do osso, o cálcio entrou lá dentro e ela acabou a função dela ali, tá? Assim, com relação a isso. Mas ela tem outras funções também, tá? Se associa muito vitamina D à própria imunidade, né? Também está sendo bem discutida a vitamina D, inclusive para melhorar a imunidade e combater até o coronavírus, tá? O Covid-19 também estava sendo feito estudo em cima da vitamina D para poder auxiliar na prevenção, né? Sistema imunológico é tudo na vida da gente, né? Tá. Aproveitando, a Silene está perguntando qual a quantidade diária recomendada de consumo de alimentos para prevenir a osteoporose? Então, por exemplo, o cálcio para mulher de 800 a 1.200 unidades por dia, ele já é suficiente, tá? O tanto que você vai consumir, você tem que entrar na internet, por exemplo, e colocar, se eu tenho que consumir 1.200, eu vou comer queijo branco, vou tomar iogurte e vou tomar leite. Quanto será que eu tenho? Então, ou ela pode entrar na internet e pesquisar, porque cada um traz uma quantidade de cálcio, né? Ou próprio na caixinha do leite, por exemplo, se ela for lá ver a quantidade de cálcio que tem, ele vai estar disponível ali na caixinha, tá? Em todas aquelas tabelas que vêm nos alimentos, tem a quantidade de cálcio, tá? É muito difícil nós conseguirmos consumir. Eu vou comer brócolis hoje, vou tomar café da manhã, vou comer um queijo branco, tomar com leite, cuidado com o café, tá? Porque o café pode interferir. Eu vou tomar com chocolate, então cuidado com chocolate também, que pode interferir, tá? Eu vou, à tarde eu vou fazer uma vitamina, então tudo isso tem que ser feito como que fala? A medição, vamos colocar assim, né, para poder ver a quantidade exata, tá, que está se usando hoje diariamente. A dica, né? Todo produto industrializado tem que ter aquela tabelinha, né, do que contém. Então, se é produto industrializado, eles inclusive colocam quantos % da necessidade diária daquele alimento. Por exemplo, eu tô com uma latinha aqui de tônica, tá? Não é bebida alcoólica, não, tá? Então, por exemplo, aqui tem a tabelinha, tá vendo? Do que contém aqui dentro e a quantidade que contém. Então, todas as coisas que nós compramos, salvo se for verdura, legumes, isso, aquilo que não tem como avaliar, né? Mas pode entrar na internet e colocar quanto de cálcio tem 100 gramas de brócolis, entendeu? E eu vou consumir aqueles 100 gramas de brócolis sabendo que eu estou consumindo X de cálcio. Isso é legal, tá? Por exemplo, não adianta eu consumir o cálcio... eu consumi 1.200 que era necessário, né? 1.200 quantidade de cálcio no dia. Não adianta eu consumir o valor certo se eu não tiver vitamina D no corpo, tá? O problema vai ser, o cálcio vai se depositar. O que acontece?
ele vai enrijecer artérias coronarianas, ele vai, sabe o famoso bico de papagaio, que a gente tem que falar, ai, que eu tô com dor aqui, é muito de bico de papagaio, calcificação errada, ou seja, o cálcio se depositou em lugar errado e criou aquele bico de papagaio. Oxilato de cálcio nos rins, que pode formar pedras, as famosas pedras nos rins pode ser causada por excesso de cálcio, tá? Então, não adianta eu consumir um alimento se eu não tiver a vitamina D, nesse caso, tá? Legal. Agora, vamos dar essas regras de vitamina D, que é uma coisa... A gente não falou no dia, mas quando veio a nutricionista, eu contei o que você tinha contado para a gente, né? Que a vitamina D precisa, o sol ajuda a processar e conduzir. Que sol, quanto tempo e quais os cuidados? Então, o melhor sol para se absorver a vitamina D é das 10 às 3 horas da tarde, das 10 às 15. Mas todo mundo sabe que esse é o pior sol que tem para tomar por conta dos raios UVs, né? Por conta do câncer de pele. Se nós tomássemos sol todos os dias nesse horário, 10, 15 minutinhos seria o suficiente, tá? Agora, como esse sol é nocivo, o melhor sol para você tomar, uns 10 minutinhos de manhã, uns 10 minutinhos à noite, ou fica uns 10, 20 minutos de manhã já, né? Ou à tarde, à noite não tem sol, Solange, à tarde, tá? No final da tarde. E para poder absorver também, vai conseguir absorver a mesma quantidade, ficando um pouco mais no sol, não tão nocivo como o sol do meio-dia, tá? Mas no rosto tem que estar com pouca... Não. Porque pegar na pele, no ombro... Não. O que a literatura pede quando se fala em vitamina D, que vem pelo sol, passe protetor solar no rosto, tá? Deixe os braços fora, as pernas. Para os homens, tire as camisas, tome o sol nas costas, né? Porque o rosto não dá, porque o rosto tem muita facilidade de desenvolver câncer de pele, porque é ele que está o dia inteiro no sol, se a pessoa fica indo e vindo na rua, né? Agora, os braços, as pernas, tem que ficar sem, tá? Eu só absorvo vitamina D se eu tiver com a pele totalmente em contato com o sol. Por exemplo, eu tô sentada no sofá e o solzinho está entrando pela janela fechada e está uma delícia, estou absorvendo vitamina D. Não estou, porque a vitamina D para na janela, tá? Eu tomei banho de manhã, passei um creme hidratante e agora eu vou lá embaixo comprar pãozinho e vou absorver sol. Não vai, porque você passou hidratante. Eu passei o protetor solar, também não vai, tá? Então, eu não passei nada, então você vai absorver a vitamina D, tá? E pelo que você falou, o sol bom, que seria antes das 10 da manhã ou depois das 3 da tarde, seria 20 minutos por dia. 10 de manhã e 10 à tarde. Isso. E o sol, se for o sol forte, se tiver que sair perto do meio-dia, né, 10 minutos, né, com proteção na face. Isso. Okay. Protegendo a face sempre, tá? Protegendo a face sempre. Perfeito. Eu vi a pergunta da Silene ali, eu quero responder, tá? Onde você consegue vitamina D? No sol, principalmente, tá? A quantidade diária recomendada de consumo de alimentos para prevenir a osteoporose. Silene, foi o que eu falei, a quantidade de alimento diária vai depender do que você vai comer. Tá? A quantidade de cálcio diária que você tem que absorver é de 800 a 1.200, tá? Eu vou comer menos, vai faltar, eu vou comer mais, vai sobrar. Cuidado com sobra de cálcio no corpo também, tá? Então, você sempre tem que estar se alimentando com essa quantidade. Mas o que eu vou comer? Qual é a quantidade? A quantidade de comida vai depender da quantidade que você come, tá? Vamos supor, você não vai conseguir comer todos os dias leite, queijo, Danone,
brócolis e couve. Você não vai comer todo dia, porque depois de uma semana você está enjoada, você não consegue nem olhar mais para a cara disso. Então, procura na internet, um conselho, tá? Procura na internet alimentos que contêm cálcio, desse jeito, você põe lá no Google, alimentos que contêm cálcio. Pega a tabela que tem e distribui ela para a semana. Então, um dia, outro você vai tomar. O leite, nós tomamos praticamente todos os dias, né? Mas os alimentos que você vai cozinhar, isso e aquilo, então você vai distribuindo na semana para não enjoar, tá? Eu abri aqui para pesquisar, para a gente dar um exemplo. A couve tem 131 miligramas a cada 100 gramas do alimento. Então, ela tem bastante. Tem bastante. O brócolis. Vamos ver. E o brócolis? O brócolis eu ainda não achei aqui. Vamos lá. 10 alimentos de cálcio, né? Ele fala da soja, do feijão branco, cereal matinal, folhas escuras, gergelim. O gergelim é uma coisa legal, põe em cima da salada, não é? Sim. Além do que, o gergelim também é rico em ômega 3, né? O grão de bico, que a gente pode substituir o feijão por grão de bico. O brócolis tem 86 miligramas a cada 100 gramas do alimento. E o brócolis, como por ser pesado, né? Então, você vai comer pouco, né? O leite tem 100 e pouco, né? A cada 200 ml. Então, quer dizer, eu acho meio difícil, hoje em dia, conseguir fazer com que uma pessoa consiga consumir 1.200 de cálcio, né? Mas tem coisas que a gente pode fazer, eu posso até dar uma dica que eu faço em casa, né? Diz que ervas secas tem muito cálcio. O quê? Ervas secas. Ah, tá, sim. Manjericão, né? E o que eu faço? Eu não consumo sal refinado. Eu compro o sal grosso e eu bato com ervas. Com isso, eu não só estou pondo cálcio, como eu vou pôr menos sal na comida. Isso é legal. Sal eu não sabia. Esse de bater o sal no liquidificador eu não conhecia. Eu bato sal grosso junto com as ervas, eu faço sal refinado e tudo que eu temperar, eu vou estar pondo um pouco de ervas que tem cálcio. Legal. Bom, nós estamos agora, não sei, pessoal, se osteoporose, vitamina D, que a gente... Eu gostaria só de fazer uma colocação, que eu estava falando que os nutrientes, as vitaminas, elas não têm só uma função. Por exemplo, a vitamina D, ela é importante, por exemplo, para quem tem hipertensão, quem é hipertenso, quem tem pressão alta, ela também é uma ótima aliada, tá? Para combater diabetes também, prevenir câncer, tá? Então, quer dizer, ela tem bastante função aí, e é extremamente importante as funções dela, tá? Então, só respondendo para a Eliana. Eliana, eu compro na feira, normalmente eles têm as ervas, ou ervas finas, ou ervas de Provence, que é mistura de ervas mesmo, né? Ou se você tem alguma, tem gente que gosta mais do orégano, tem gente que gosta mais do alecrim, né? É que a maioria das ervas, elas têm uma função importante no organismo. Tem. E muitas delas são diuréticas, ou seja, elas ajudam a eliminar esse excesso, né, de substâncias que nós colocamos a mais no organismo. Tá. Bom, então agora, se está tudo ok, eu vou mudar de assunto, que nós vamos naquelas que a gente teme, não sabe lidar, não tem muita receita, né? E eu queria colocar 4 para a gente diferenciar, talvez a gente ir uma por uma. Existem as doenças neurodegenerativas, né? Isso. Que são aquelas... Aliás, eu tive uma experiência uma vez que eu fui fazer pesquisa, né? Morei um tempo com uma tribo indígena, né? E o pajé falava assim, a gente tem que cuidar muito dos idosos. E se ele enlouquecer, é melhor, porque daí ele fala a verdade. Eles costumam falar
Mesmo sem enlouquecer, imagina enlouquecendo, né? Não tem aquela frase que eles falam, na minha idade eu já posso falar isso? Isso. Então, Mas assim, a gente tem 4 patologias, 4 doenças que normalmente a gente tem dificuldade de diferenciar, de saber o que é cada uma delas. Então nós vamos falar do mal de Alzheimer, da demência senil, do mal de Parkinson e do ELA, né, que é a esclerose lateral. lateral miotrófica. A gente costuma pegar muito superficialmente. Eu aprendi porque minha mãe teve Alzheimer, aprendi um pouco disso, né? Mas antigamente é que eu sou antigo, né? Tudo a gente falava esclerosou, né? E de um tempo para cá a gente começou a diferenciar, né, esclerose, Parkinson, Alzheimer, demência senil. Por qual que nós começamos? Qual vocês quiserem. É, Vamos pegar Alzheimer, que aí depois a gente vai para a demência senil, então, que é algo que o pessoal mais tem interesse, né? Conhece. De nada, Silene, estou à disposição, viu? Vamos lá. Alzheimer, né? Primeiro, tem hoje uma explicação de quais as causas, quem tem Alzheimer, tem gente que envelhece e não tem, né? Com que idade, mais ou menos, a gente tem que estar atento aos nossos idosos e quais são os primeiros sintomas? Nossa, de Alzheimer é um bate-papo só e olha lá, ainda é capaz de durar para o próximo. Eu gosto muito de falar de Alzheimer. Infelizmente, eu estou com uma tia muito já acamada, tudo já bem adiantado o estágio também, né? Mas assim, para entender um pouquinho do Alzheimer não é uma doença nova, tá? Ela não começou há 20, 30, 40, 50 anos, tá? Ela foi descoberta no começo de 1900 por Alois Alzheimer, que ele teve uma paciente que chegou no consultório dele com 52 anos, tá? Novinha, né? Pela idade, e o marido acompanhando, relatando que ela estava no estado de agressividade muito grande, demonstrando muitos ciúmes, né? Falando que ele estava com outro, isso, aquilo, e Alzheimer, e o doutor Alzheimer estranhou isso, aquilo, e começou a cuidar dela. Né? Depois ele acabou saindo do hospital, foi transferido para outro, e quando ela veio a falecer, ele pediu o cérebro dela para pesquisa, e levaram, né? Então, quando ele fez esse estudo todo, ele descobriu que tinha uma tal de proteína chamada tau, proteína tau, e tinha uns emaranhados, né? Tipo uns novelos enroladinhos ali nos neurônios, né? Que não é o normal no cérebro de pessoas normais, tá? E aí ele foi num simpósio e falou isso e aquilo, e ninguém deu atenção para ele. E foi arquivado, né? Isso no começo de 1900 e pouquinho. Aí, em 1950, quando as pessoas começaram a envelhecer mais, né? Porque até 1950 a expectativa de vida gerava em torno de 50 anos. Depois começou-se a envelhecer mais. Fala, Marcelo. O meu avô, quando fez 60 anos, ele não podia renovar a carteira de motorista, porque ele já era senil. Né? Pois é, tá vendo? Ou seja, isso... Graças a Deus, nós estamos evoluindo, e não é só... Assim, é o que eu costumo dizer. Antigamente, quando eu era criança, a pessoa de 40 anos usava bengala e tinha cabelo branco, né? Hoje em dia, por mais que exista tintura, quem tem 40 anos não tem cabelo branco, muito, né? Tem pouco cabelo branco, a não ser que seja pura genética e embranquece bem antes mesmo, né? Mas então, aí, voltando ao assunto, as pessoas começaram a envelhecer, e aí começou a usar o termo, você tá caduco, você não sei o quê. Muitas pessoas eram internadas em asilos porque se falava que elas tinham ficado loucas, né? E muitas delas eram por conta da doença de Alzheimer.
né? E com isso foi se estudando, a ciência começou a perceber que existia uma necessidade de pesquisar por que as pessoas ficavam desse jeito, até que desenterraram o projeto lá, o artigo do Alzheimer, né, Dr. Alzheimer, e começaram a estudar. E aí, por isso que se deu o nome de doença de Alzheimer. Eu falo que o nome dos coitados ficam estigmatizados, né? Porque é doutor Alois Alzheimer e Parkinson também, por conta da pessoa que descobriu, né? Então, mas assim, e com isso foi se estudando, tá? Então, é uma doença muito antiga, já, né? Ela é desencadeada principalmente pela idade, tá? A genética, ela está envolvida aí de 5 a 10%, ela tem um fator importante, sim, mas não é um fator primordial, tá? Isso, a Eliana está perguntando, né, se é hereditário, porque ela tem do lado dela e do lado do marido pessoas com Alzheimer. Então, foi o que eu falei. Se for uma coisa hereditária, ela entra entre 5% e 10%, tá? Então, como a Associação Brasileira do Alzheimer, a ABRAS, ela costuma dizer, não é porque o meu pai teve que eu vou ter, e não é porque ele não teve que eu não vou ter, tá? Então, tem uma coisa. O que pode ser uma coisa muito profunda, de falar assim, ele teve, então eu tenho probabilidade de ter, se for a doença de Alzheimer familiar, tá? A doença de Alzheimer, que a gente chama de familiar, ela acontece por conta de um gene, tá? Tem aquele filme Para Sempre Alice, que muitas pessoas assistiram, e essa é a característica de uma pessoa que tem doença de Alzheimer familiar. Ele começa cedo, né? Geralmente, a pessoa com 30 e poucos anos, às vezes ela já começa a desenvolver, tá? E aí a família faz o estudo de um gene específico, eu não sei falar qual que é, tá? Faz o gene específico. Então, se, por exemplo, como no filme, fulano tem esse gene, então 100% ele vai desenvolver Alzheimer, tá? Fulano não tem, então ele não vai desenvolver o Alzheimer familiar, tá? Agora, na idade, se ele vai desenvolver pela idade, é outra coisa, tá? Então, quem perguntou, tanto do lado da família, quanto dela, quanto do marido, os filhos só vão desenvolver se existir esse gene, tá? Agora, se for um Alzheimer por conta de velhice, existe uma probabilidade um pouco maior, porque tanto o pai quanto a mãe, os parentes, né, têm, mas isso não significa que vai desenvolver, tá? Porque não é o familiar, então teria que estar fazendo essa busca com os médicos para descobrir. Tá? A Silene viu esse filme, eu também vi, é um filme realmente muito bonito. E é verdadeiro, né? Ele é baseado em fato real. E é legal a gente reforçar isso. Este Hereditário, ele inicia muito jovem, né? Muito jovem. Com 30 e pouco, 40 e poucos anos, a pessoa já está desenvolvendo. No caso do filme, ele foi muito ilustrativo por isso, né? Que eu lembro que tinha outros 2 filmes sobre Alzheimer, né? Todos muito bonitos, né? Porque é uma ternura. Depois eu pesquiso para vocês um canadense e outro americano. Mas, então, só reforçando para a gente não ficar muito preocupado, né? Não é o único hereditário aquele que manifesta cedo, né? O restante, a influência dos genes da hereditariedade é muito pequena e não garante isso, tá? Então, tem o filme também, acho que você vai falar, é do Íris. Íris é um filme também baseado em fato real, e também tem outro muito bacana que fala muito sobre institucionalização, internar a pessoa, né? Eu não lembro o nome. Tá? Esse é o canadense, que é muito bonito, né? Que depois eu desculpo o nome dele. Tá. Então, e voltando,
Então, os fatores de risco, né, que você perguntou, a idade, a genética de 5 a 10%, tomar muito cuidado, gente, com hipertensão, principalmente diabetes, que já tem estudos falando que a doença de Alzheimer pode sim desenvolver por conta de diabetes descontroladas, tá? Então, quem tem diabetes também não é para ficar preocupado, mas procura controlar, tá? Mesmo porque a gente sabe os danos que a diabetes causa. Cigarro, que é o fumo, né? Bebida alcoólica, sedentarismo. Então, tudo isso pode contribuir, tá? AVCs, né? Também pode acabar desencadeando demência, né? Ou a doença de Alzheimer, ou até uma demência vascular, tá? O que mais? Acho que os fatores principais são esses, tá? Pancadas na cabeça, a pessoa caiu, teve um trauma, fica batendo a cabeça direto, isso aquilo também é um fator preocupante. Uhum. Bom, mas quais são os primeiros sinais? Você falou de uma coisa do Alzheimer que eu acredito que seja comum, né? Começam alguns esquecimentos e você falou da agressividade, a pessoa fica agressiva, né? Tem às crise vezes, de agressividade, né? Às vezes, nós temos a literatura que ela fala muito sobre esquecimento, né? Mas às vezes os primeiros sintomas já é mudança de comportamento. Às vezes a pessoa é muito calma, a pessoa tem uma certa tolerância e ela vai perdendo essa tolerância por conta da doença, tá? Não é que porque a personalidade está mudando. Não, a personalidade de ninguém muda. A doença é que modifica, tá? Então isso tem que ficar. Tira a censura, não é nada novo, é característica das pessoas que vai ficando mais exacerbada, né? Só que a diferença fica mais violenta. Conforme nós vamos envelhecendo, nós vamos perdendo um certo grau de tolerância mesmo. Nós vamos nos tornando intolerantes para algumas coisas que antes eram aceitáveis, tá? Só que qual que é a modificação? Qual que é a diferença? A minha intolerância ainda não causa danos a outro e nem a mim, tá? A intolerância, a mudança de comportamento na doença de Alzheimer, ela já começa a ficar bem exacerbada. Ela começa realmente a demonstrar, seja onde for, seja com quem for, né, seja o motivo que for. Então, ela vai modificando. E as mudanças são sutis. Nós falamos assim, é por conta da idade. É por conta da idade. A gente sempre dá desculpa para a coitada da idade, né? Ela já carrega o peso dela própria, a idade, né? Ainda tem que carregar tudo isso, né? Então, não é, tá? Já pode ser as modificações. Outra coisa que preocupa é aquela coisa assim, eu fico balançando aqui, toda hora eu fico mexendo no notebook. A pessoa fala assim, onde que eu coloquei minha chave? Todo mundo agora vai começar a mandar mensagem aí. Nossa, onde que eu larguei o celular? E meu óculos? Né? Nós estamos desse jeito. Nós sobrecarregamos nosso cérebro e nós deixamos o nosso cérebro cansado. Né? Aí vai falar assim, mas esquecer a chave, esquecer o celular onde colocou isso, aquilo é normal. É normal... É normal assim, como que eu posso dizer? Desde que não me atrapalhe e não seja constante, tá? Quando se torna uma coisa muito constante, eu tenho que começar a tomar cuidado. Tem literaturas que divergem com relação a isso. Uns falam que é um envelhecimento normal, que lógico, nós vamos esquecer, senão até eu já estaria me preocupando comigo mesma, né? Porque vira e mexe eu esqueço onde eu coloco as coisas, é uma doideira. Mas assim, nós temos que começar a avaliar qual é a frequência disso, né? Desculpa, a frequência, quais são os hábitos que eu estou criando para poder fazer com que não ocorra mais, tá? Então, quando eu falo da doença de Alzheimer e da literatura que diverge,
Porque tem literatura que diz que quando nós começamos a esquecer, lá pelos 40 anos, a gente já começa. Onde eu coloquei isso? Onde eu coloquei aquilo? Já pode ser sinal de que eu tenho uma propensão a desenvolver um Alzheimer, tá? E tem literatura que fala que não, é normal esquecer isso aqui. Então tem que ter. Porque tem estudo que diz que nós começamos a desenvolver Alzheimer 20 anos antes de fechar diagnóstico. Então, vai imaginando que se eu começasse a perceber que, eu esqueço isso, aonde que eu ia mesmo, aonde que eu estou indo, né, que são lapsos, eu tenho que começar a me prestar atenção, porque eu tenho 20 anos aí para desenvolver um Alzheimer e eu poderia estar começando a cuidar agora e brecar logo isso de vez, tá? Então, quando a gente... Pode falar, Marcelo. Não, é legal isso, a gente reforçar, né? Não ter medo do diagnóstico. Quanto mais cedo você identificar, hoje você tem medicamentos, tem, né, tratamentos, é que antes a gente não tinha nada para o início e ia empurrando, né? Eu acho que hoje a gente não precisa ter medo de consultar um médico, de fazer diagnóstico, porque quanto antes diagnosticar, mais tempo a pessoa vai ter lúcida e com capacidade de pensar e viver. Eu costumo dizer assim, que se você está com medo de desenvolver, não esconda, porque ela vai vir de qualquer forma. Qualquer doença, não é só Alzheimer, tá? Então, vá no médico. Se você está desconfiado que você está com algum problema, vá ao médico. Ele vai fechar o diagnóstico. Por exemplo, quais são os exames? Vamos entrar no exame. Quais são os exames que eu posso detectar a doença de Alzheimer? Principalmente exame clínico. O que ele vai fazer? Ele vai descartar algumas doenças, né, que seriam propícias para aquilo, para poder fazer questionamentos, né, e geralmente uma tomografia ou uma ressonância, né, porque diferentemente de outras doenças, a doença de Alzheimer, ela vai deixando furos no teu cérebro, porque vai eliminando neurônios, né? Porque o que a doença faz? Quando a gente fala de doença neurodegenerativa, nós estamos falando de uma doença que está mexendo com o cérebro, né? E essa daí mexe com os neurônios. Então, o cérebro, como os neurônios vão morrendo, ele vai como se fosse atrofiando, vai ficando murcho, vai diminuindo e vai formando buracos. Se alguém procurar na internet imagens de cérebro com doença de Alzheimer, vai aparecer naquele Google de imagem o cérebro bom e o cérebro murchinho, que é com a doença de Alzheimer, tá? E vai ver lâminas, né? O cérebro cortado a gente chama de lâminas. Vai ver o cérebro normal e o cérebro cheio de furos, né? Que são os buracos que acontecem, tá? Então, é assim que fica o cérebro da gente. Por isso que nós perdemos memória, né? Nós temos um neurotransmissor que ele chama acetilcolina, né? Esse neurotransmissor, ele é responsável pela nossa memória, tá? Então, todo mundo que tem doença de Alzheimer tem esse neurotransmissor faltando, e ele chama acetilcolina, né? E nós temos alguns alimentos que contêm esse acetilcolina, que contém a colina, que a gente chama, né? Um dos alimentos que é rico em colina é a gema do ovo. Ela é riquíssima em colina, e só que a gema tem que estar no estado mais mole do que quando a gente frita, né, ou cozinha, e deixa a gema dura, nós perdemos colina. Agora, quando a gente frita e a gema fica molinha, ela tem bastante colina, então aquilo lá é importante, tá? Nós temos muitos outros alimentos que são riquíssimos em colina, que é o fígado bovino, ele é riquíssimo em colina, tá? Então, é extremamente importante falar do alimento, porque a gente vê na literatura que fala assim,
alimentos, cardápio para quem tem doença de Alzheimer. Aí vai falar assim, quem tem a doença de Alzheimer pode comer qualquer coisa, não existe uma restrição, isso e aquilo, né? Então, mas assim, não fala da colina, entendeu? Então, o correto é nós comermos para mantermos a colina agora, enquanto nós estamos num processo de envelhecimento, por exemplo, e estamos com o cérebro sadio ainda, né? Mas, por exemplo, eu sou cuidadora de uma pessoa que tem doença de Alzheimer, eu gostaria de saber o que eu poderia estar fazendo para auxiliá-la na qualidade de vida dela. Uma boa alimentação que contenha colina, tá? A atividade física, atividade cerebral, né? Então, vamos lá, um pouco de cuidado. Como que eu tenho que... Fala, Marcelo. Estou vendo aqui, né? Alimentos ricos em complexo B, contém colina, e ele recomenda principalmente quinoa e farelo de aveia, mas também está no brócolis, na couve-flor, né? E na soja. A verdura e os legumes são sempre bons para qualquer coisa, né? Frutas também são ótimas, tá? Se não me engano, a maçã também é muito boa, tá? Bom, a maçã é boa para praticamente tudo, né? A maçã é uma das frutas mais completas que nós temos. Então, quando a gente fala de cuidado, nós temos que falar das fases da doença, porque cada fase tem o seu cuidado específico, né? Então, por exemplo, eu vou falar da fase 1. O que é a fase 1? Uma coisa, Solange. Desculpa, né, não, pode falar. Que a gente está já com 1 hora de bate-papo e nós temos talvez as fases que a próxima reunião sua seja específica do Alzheimer para a gente aprofundar. Pode ser? Tá bom, pode. Eu coloquei os outros 2 filmes aqui para o pessoal. Um deles é O Diário de uma Paixão, que é um filme lindo, né? E que é uma coisa do marido cuidando da mulher que está, inclusive, já internada. Esse eu não assisti. Diário de uma Paixão lindo. E o canadense chama-se Longe Dela. Né? Longe Dela, esse filme é lindo, eu passo nos meus filmes, era esse que eu não conseguia lembrar. É o Longe Dela, que é uma mulher que descobre que está com Alzheimer, ela pede para ser internada. Esse daí que é da institucionalização. E que é muito legal, porque ela se adapta na clínica, e daí a dificuldade do marido em lidar com a mulher que passou para outro estágio, né? Que eu acho que é isso mesmo, né? O Alzheimer, a pessoa lida com a emoção de maneira diferente. Né? Então, são 2 filmes que, se vocês assistirem... Né? E para a gente encerrar o Alzheimer e dar noção dos outros, a Eliana... Alguém tem alguma pergunta aí? A Eliana está preocupada. Se eu falar com minha irmã, quando eu desligo o telefone, quem eu for chamar em seguida, eu chamo ela e todos os outros que vêm à minha mente. Preciso procurar um médico? Não entendi a razão da pergunta. Eliana, coloca a pergunta aí para... Obrigado. Se eu falar com a minha irmã, Elaine, quando eu desligo o fone, quem eu for chamar, senhor? Acho que não, Eliana, ainda não, né? Se você tem o hábito desde sempre fazer isso, não. Precisa ver se, assim, se modificou de repente, tá? E também vai da tua idade, vai da história familiar, vai tudo isso, tá? Nós não podemos sair de um bate-papo já querendo marcar consulta, porque senão, logo, quando falar assim, é Solange que vai fazer, não quero nem assistir o papo dela, porque ela me assusta. Não, pelo amor de Deus, hein? Não precisa não, mas assim, o que eu recomendo para nós fecharmos Alzheimer é o seguinte, se veja... Tá? Veja como você se comporta, como era o seu comportamento, não só para a Eliana, todos nós, tá? Veja se houve modificações significativas, se existe esquecimentos constantes, tá? Se for um ou outro, não tem problema, mas constantes, tá? Se você não lembra de algo, onde que eu tô? Que dia que é hoje?
Qual é a data de aniversário do meu filho mais velho? Qual é a data de aniversário do meu pai, da minha mãe? Que são datas significativas que a gente sempre lembra, né? Então, isso é importante, nós podemos avaliar. E faz uma avaliação a cada 6 meses, que não custa nada, tá? Mas não fica temerosa, não, tá? Uhum. Bom, para a gente dar noção das outras 3, Alzheimer e demência senil são, Isso daí é rapidinho. são parecidas, não? Então, demência senil, gente, inclusive, deixa eu pegar aqui, hoje em dia, todas as demências mudaram de nome, tá? Porque tem uma coisa que ficou muito preconceituada, a palavra demência, muita gente tirando sarro, menosprezando as pessoas que têm demência, então mudou-se o nome, ficou transtorno neurocognitivo maior. Tá? Então, quando você for no médico ou ver na televisão, transtorno neurocognitivo maior é demência, tá? Só mudou o nome. Doença de Alzheimer e demência senil é a mesma coisa, tá? Qual que é a diferença, então, da mesma coisa? É a idade que você vai adquirir. Costuma-se dizer que a doença de Alzheimer você começa a adquirir lá na casa dos 60, 70 anos, tá? Demência senil, eu aprendi na faculdade que é a partir dos 75 anos, 70, 75, tá? Hoje tem literatura falando que é a partir dos 65. O que difere uma de outra? É porque como a demência senil, ela surge uma idade bem mais avançada, provavelmente ela não vai chegar na última fase que chega a pessoa que tem a doença de Alzheimer. Tá? A diferença é essa, mas ela vai desenvolver praticamente tudo igualzinho à doença de Alzheimer. Uhum. Que bom. Bom, agora outra temida, mal de Parkinson. Essa também é terrível. Então, gente, assim, fazendo uma comparação da doença de Alzheimer com a doença de Parkinson, a doença de Alzheimer mexe com a parte primeiramente, da memória, certo? A pessoa esquece. A doença de Parkinson mexe com a parte motora, tá? Nós vamos ter tremores, né? Em repouso, por exemplo, você pode reparar que uma pessoa que tem a doença de Alzheimer, a doença de Parkinson, principalmente no começo, se ela estiver movimentando as mãos, isso aqui, ela não vai tremer. Agora, se ela colocar, vamos supor, na cadeira, na mesa, aí ela vai começar a ter o tremor em repouso, tá? O que acontece no cérebro? No Alzheimer, é a falta do neurotransmissor acetilcolina, né? No Parkinson, é a falta do neurotransmissor dopamina, bem conhecido, tá? Esse neurotransmissor, ele é responsável pelo prazer, tá? A alegria, prazer de qualquer forma, não é só prazer sexual, prazer de ler um livro, prazer de escutar uma música, de estar com os amigos, é a sensação prazerosa, tá? Nós temos alimentos também que contêm dopamina, então é legal estar procurando isso. E a falta da dopamina, a dopamina é responsável, por exemplo, a pessoa dá um sorriso, né? Então, porque eu tenho dopamina, eu consigo sorrir. Se nós formos ver a característica de uma pessoa com Parkinson, ela perde a expressão facial. Então, às vezes, ou ela vai ficar muito tempo assim, né? Parece que está sorrindo sempre, mas, coitado, não está sorrindo, tá? Ou ela vai manter uma fisionomia totalmente parada, ela não se expressa mais, e não é porque ela não quer, credo, mas fulano nem participa mais, não sorri, nada, ele não consegue, tá? Ele não consegue. Vai atrofiando. Então, começa com tremor, depois ele começa a ter dificuldade de locomover, porque as articulações são todas as partes do nosso corpo que dobra, tá? Então, cotovelo, ombro, joelho, quadril, os pés, tornozelo, tudo que vai dobrando assim são articulações. E o que acontece? Vai atrofiando, então ela vai perdendo
a condição de conseguir mexer, ela vai atrofiando, tá? Então, ela vai perdendo a possibilidade de andar, vai perdendo a possibilidade de mexer os braços, então ela vai ficar acamada, totalmente lúcida, tá? Apenas em torno de 30% das pessoas que têm Parkinson é que acabam desenvolvendo doença de Alzheimer, tá? Existe uma probabilidade de uns 30%, e a pessoa vai ficar acamada porque não consegue se mexer mais. Aí a gente fala, mas é só o corpo. Não. Depois que a pessoa começa a ficar acamada, ela vai perdendo os movimentos da deglutição. Ela já não consegue mais engolir como nós engolimos, tá? Então, vai precisar ou passar sonda nasointeral ou fazer a cirurgia no estômago de gastrostomia, tá? Depois, com o tempo, quem vai perder a capacidade de se mexer são os pulmões. Os pulmões, eles fazem a expansibilidade, certo? Então, o que acontece? Quando ele não consegue mais, para eu respirar, eu encho meus pulmões, né? E ele não vai conseguir mais fazer isso. Então, ele vai ter que viver com uma traqueostomia e com BiPAP ou CPAP, tá? Que são 2 aparelhos, um respira pelo paciente, o outro auxilia o paciente. Mas isso chegando até o final. Eu estou falando isso, estou vendo meu tio, que em novembro agora vai fazer 5 anos que ele faleceu, e estou vendo ele, estou descrevendo a situação dele. É muito triste, gente, tá? Porque eu costumo dizer assim, desculpa, bati o joelho no notebook. Eu costumo dizer assim, a doença de Alzheimer é triste no começo para o paciente, porque hoje ele consegue entender o que está acontecendo com ele. Depois é a família que sofre, porque ele fica alienado, vive no mundinho dele, né? Que a gente vai falar já no próximo bate-papo. O Parkinson, além da família sofrer, o paciente sofre do começo ao fim. Meu tio estava lúcido, meu tio ficou lúcido até o dia que ele faleceu. Entendeu? Então, é triste a gente ver uma situação dessa. Então, vai parando tudo nele, menos o cérebro. O cérebro funciona assim constantemente. Eu fico imaginando, eu falo, gente, como que pode, né? Como se sente um ser humano, né? Que depende de tudo dos outros e chegar nessa situação. E essa situação, dando entrada já na última patologia, que é esclerose lateral amiotrófica, é exatamente o que acontece, tá? Com a pessoa, porque mexe com neurotransmissores motor. Neurotransmissor motor é responsável pelos movimentos, tá? Só um pouquinho, né, para a gente que tinha pode falar. Do alimento, né? A dopamina, muitas vezes os remédios psiquiátricos são são baseados em dopamina, que são para depressão, aquela coisa que você falou, né? Da pessoa não ter prazer mais em nada, etc. Né? Então, tem medicamentos, inclusive, que estimulam, né, o funcionamento da dopamina. E que uma das coisas interessantes é que a dopamina é muito encontrada nas proteínas, né? E hoje a gente tem muita gente com essa coisa de ser vegetariano, né? E muitas vezes... não come, né? Isso. Vale uma piadinha só para a gente sair da dureza? Vamos lá. Diz que 2 mulheres, senhoras, conversando, uma vira para outra e fala assim, que alemão você prefere? A outra quer, como assim? Você prefere Alzheimer ou Parkinson? Né? Aí a pessoa pensa, falou assim, acho que eu prefiro Parkinson. Né? Por quê? Porque eu prefiro derrubar metade do vinho do que esquecer onde eu deixei a garrafa. Ai, meu Deus do céu. Tem que brincar, né? Tem que brincar. Mas são as características, né? A primeira manifestação do Parkinson, ela é motora, e a primeira manifestação do Alzheimer é a memória. É a memória.
Então, A maioria das vezes, a primeira no Alzheimer é a memória, né? Algumas vezes bom, de qualquer forma é memória, né? Porque se mudar a agressividade, isso aquilo é por conta da memória, do cérebro, né? Então, são 2 sinais para a gente estar atento. Um vai estar mais com a memória, o outro começa a dar o tremor. Tremor. Mas é assim, muitas vezes não. Existe, eu não sei aí, mas aqui está um calor, menino. Assim, algumas pessoas que têm Parkinson não desenvolvem tremor, tá? É? Então, tem isso também. Porque Parkinson 100% treme? Não. Parkinson não é 100%, são poucos casos, tá? A maioria treme, mas alguns não, tá? Isso é importante estar citando. Tá. E daí você tinha associado o Parkinson com o ELA, esclerose lateral. É a mesma coisa? Não, são coisas Não, é que assim, o Parkinson, ele é uma doença que vai dar tremor, vai dar um monte de coisa, né? Ou ela começa já a perder mesmo os movimentos, né? Quando você fala em ela, esclerose lateral amiotrófica, ela está ligada com neurônios motores, né? E o Parkinson está ligado à dopamina, tá? Então, deixa eu ver aqui. É pequenininho, o negócio aqui. Eu deixei minha colinha aqui, viu? Tem que deixar, né? Eu vou contar para o pessoal, né? Vou contar para eles que quando a gente planejou esse bate-papo, né? Gente, a Solange me mandou 25 páginas de conteúdo para esse papo. Eu mandei o básico, viu? O básico. Então, é assim, para quem trabalha na área da saúde, sempre conhece alguém, tá? Eu conheci uma moça quando eu estava curso de cuidador de idoso numa determinada escola, nós visitávamos ILPIs, antigos asilos, né? Interagia com idoso, tudo, e tinha uma senhora lá que nem era idosa, mas ela tem, né? Porque tem 2 anos que eu não vou lá, mas eu não sei se ela está lá. Mas ela tinha tá? Ela já estava numa situação 100% lúcida, tá? Já não falava, diferentemente do Parkinson, que a pessoa vai perdendo, ela já não falava, ela fazia uso de gastrostomia. Gastrostomia é aquela sonda que é colocada no estômago, tá? Alimentação, medicamento, hidratação, tudo vai por essa sonda. Ela sabia se comunicar de uma forma que eu achei bárbaro, porque inventaram um painel para ela com letras, que a pessoa corre a mão e ela só fechava os olhos, ou figuras, tipo banheiro, copo com água, né, que apontando. Então, isso é uma forma de comunicação, eu achei bárbaro, e passei isso para os alunos a partir de então. Mas, assim, quando a gente fala do ELA, esclerose lateral amiotrófica, eu tenho que saber que são os neurônios motores, tá? Que vai estar mexendo. A pessoa vai ficar lúcida, a pessoa vai para um ventilador mecânico, né? Vai precisar, ela não tem absolutamente nenhum movimento, tanto que essa senhora, assim, ela tinha todo um aparato no pescoço, se o pescoço caísse, alguém tinha que ir lá e arrumar o pescoço para ela, tá? Sintomas iniciais: alterações da coordenação motora, fraqueza nas mãos, às vezes fraquezas no pé, boca e garganta, cãibras musculares, perda de peso e muito cansaço, tá? Necessita de ajuda para comer e vestir-se, tem espasmos musculares, ela necessita de ajuda para caminhar, não consegue engolir sem engasgar, né? E eu tenho que tomar muito cuidado nessas três doenças neurodegenerativas que nós falamos. Eu tenho que tomar muito cuidado com a alimentação,
tá? Porque nas três doenças, eu perco a capacidade de deglutir, de engolir, tá? E aí, o que acontece? Eu posso broncoaspirar, né? Quer dizer, a pessoa, né? O que é broncoaspirar? Sabe quando a comida desce, que a gente fala assim, engasga pra caramba e fala, desceu no buraco errado? É literalmente isso, é isso que acontece. Em vez de descer pelo esôfago, entra na traqueia. A traqueia não é lugar de nada, entrar no seu oxigênio. Então, entrou ali, nosso sistema imunológico faz o quê? Manda para fora, como com tosse, tá? E se a pessoa não conseguir desengasgar, ela pode ir a óbito, tá? Então, isso é um cuidado, é muito, muito, muito importante, tá? E ela tem muita dificuldade para respirar, conforme a doença vai progredindo, então, provavelmente, tem que fazer aquele uso da traqueostomia com BiPAP ou CPAP, tá? Então, isso é ela também, uma característica bem similar ao Parkinson, mas não é, porque eu não vou ter tremedeira, eu não vou ter falta de dopamina, tá? Então, tem isso. Infelizmente, são doenças que agridem muito a pessoa e agridem muito a família, tá? Toda doença que envolve... Toda doença é triste, né? Se nós pegarmos até uma hipertensão, um diabetes que a pessoa não se cuida, quantos problemas traz o diabetes, né? Então, quantos problemas traz uma hipertensão, um AVC, um infarto, essas coisas? Toda doença, ela não prejudica só a pessoa, ela prejudica a família junto, tá? Então, a gente tem que sempre pensar que se tem uma pessoa doente dentro de casa, se a família não souber lidar com aquela doença e com aquele doente, a família toda vai ficar doente, tá? Então, é importante, principalmente para quem cuida de doença de Alzheimer, doença de Parkinson, que procure ajuda, né? Porque o SUS, ele disponibiliza psicólogo, né, para a família, para dar apoio para a família, os CAPs da vida, Centro de Atenção Psicossocial, né, se eu for porta aberta, eu vou explicar o que está acontecendo, eu tenho atendimento psicológico ali dentro também, né, tá? Isso é muito importante. Perguntas? E é aprender mesmo com isso, né? Aprender. Qualquer uma dessas doenças vai exigir um aprendizado da gente, e ninguém aprende sozinho, né? Quer dizer, contato com profissionais. Pessoal, aberto para as perguntas, para tirar essas dúvidas, né? A gente, claro que falar de doença não é um assunto tão fácil, mas é tão necessário, principalmente que todos nós temos responsabilidade na família. Eu não sei, William, você que está aí acompanhando tudo, né? Dúvidas, comentários, cadê você? Tô aqui, gente. Não, eu tô aqui só escutando e realmente aprendendo muito aí com vocês, porque realmente são muitas coisas que eu não tinha nem noção dos cuidados mesmo que a gente poderia ter. Até a parte que a Solange falou do esquecimento, né? Falei, vixe, tô ferrado, então. Com 30 anos, já tô com problema de memória aqui. Não sei se por volume de coisas, né? Porque a gente acaba se ocupando muito. Exatamente. Celular, computador, trabalho, problemas, enfim, a gente coloca tanta coisa dentro da cabeça e acaba esquecendo muito. Ou se é realmente um sinal de problema, né? Na realidade, William, o cérebro, ele comanda o nosso corpo, certo? Não é o nosso corpo que comanda o cérebro. Então, e eu costumo dizer que quando nós nos estressamos, porque quando a gente se estressa fisicamente, eu deito na cama, durmo, no dia seguinte eu levanto moído, mas o corpo está descansado, né? Perfeito. Agora, quando eu deito na cama com um problema, eu costumo dizer que eu não preciso me preocupar, porque ele vai me acompanhar no sono, e no dia seguinte, quando eu levantar, ele está do meu lado, né? Isso chama-se estresse emocional. Isso acaba com a nossa saúde mental, tá? Eu costumo dizer que o pior veneno que existe para o corpo é o estresse, porque ele te traz
tudo. Ele te traz uma hipertensão, te traz um diabetes, te traz um câncer, te traz um Alzheimer, ele te traz tudo o estresse. Então, nós que trabalhamos muito com o cérebro, todo mundo tem filho, trabalho fora, o meu chefe me estressa, isso aqui. Tira uma meia hora por dia, faz uma higiene mental, vai escutar música que você gosta, não vai para o Face, porque você vai ver baboseira, Face não desestressa, só estressa. Manual ajuda muito no trabalho. Ele só vai escutar uma música que você gosta, vai ver uma série, um filme que você gosta, entendeu? Para relaxar o cérebro. Nós precisamos descansar o nosso cérebro. Quem trabalha com o cérebro descansado, trabalha satisfeito. Então, o cansaço físico é só um ponto, porque nós trabalhamos, né? Levantamos, pegando ônibus, isso, aquilo, e cansa, né? Metrô lotado, tudo, né? Preocupar. Sim. Agora, quando a gente trabalha com o cérebro, e o cérebro não deixa a gente descansar por conta de preocupações, isso faz mal para a saúde, tá? Então, para todo mundo que está me escutando, tira uns minutinhos por dia, curta a tua vida, porque é muito importante. Eu posso ter 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 anos. Eu tenho que viver a vida. Não é verdade, gente? Perfeito. Tá? Perfeito. Queria até aproveitar um pouco a fala do Clóvis aqui, né? E contar uma experiência que eu tive, né, com isso. Ele fala assim: o acompanhante ou cuidador familiar se desgasta muito. Como aliviar esse desgaste? Nossa, isso é muito importante. Fala, Marcelo. Eu tive 2 experiências com as enfermeiras que ajudaram a cuidar, né? Uma delas, a minha mãe já com Alzheimer, e a minha irmã muito preocupada com a alimentação, querendo, etc. E ela ia todo dia tentar dar comida, né? E a minha mãe falava: não quero. Minha irmã ficava desesperada, e daí a enfermeira falou assim: deixa o prato aí, daqui a 5 minutos ela esquece que não quer, né? Então a gente puxa tensões, fica coisas que são nossas, e a gente tem que aprender a lidar com o paciente, né? Quer dizer, que é coisa dele. E a outra coisa que eu vejo, quando entra no esquecimento, né? A gente muitas vezes fica impaciente, né? Quando a pessoa começa a esquecer, e é comum virar para o paciente e falar: já falei isso, você já perguntou isso. Isso dá um mal-estar muito grande no paciente, porque ele sabe que está esquecendo. Isso quer falar, principalmente quando ele está bem no comecinho e ele sabe que ele está com a doença, né? Então, eu costumo dizer assim: o paciente perguntou 20 vezes, responde 20 vezes. Para a resposta do Clóvis, é muito importante você fazer aquilo que eu falei. Eu costumo dizer para meus alunos que eles não têm que levar o idoso para casa. O que é levar o idoso para casa? É colocar no colo e colocar no carro e no ônibus e levar? Não. É quando você sai do seu serviço, você se desliga do seu serviço. Isso não é só para cuidador, não, é para todo mundo, tá? Saiu do serviço, se desligue do seu serviço, porque você não é paga para ficar pensando em quem quer que seja, tá? Nem para resolver problema no teu serviço, nem para resolver problema do idoso, tá? Você pode até pensar em alguma coisa, eu preciso pensar isso, mas não fique o tempo todo, não se comenta do idoso na família, sabe? Não leva o idoso para casa, para a família toda, se desliga dele, você vai estar lá amanhã. Sim. Aqui, Solange, eu como cuidadora de idosos esquizofrênica, me estresso demais, o que eu tenho que fazer? Bom, primeiro, que a esquizofrenia é uma doença mental extremamente severa, né? O que você tem que fazer é ter certeza que esse paciente está tomando as medicações dele de forma corretíssima, tá? Todo paciente esquizofrênico, o primeiro cuidado que eu tenho que ter é com a medicação dele. Porque se ele tiver com a medicação em dia, tomando nos horários, eu já vou ter uma pessoa equilibrada para eu cuidar. Tá? Então, esquizofrenia é uma das doenças psiquiátricas mais severas, né? Tanto que ela é incapacitante, a pessoa nem sai para trabalhar, a maioria, tá? Tomou medicamento, tá legal? Aí você vai se
preocupar com a pessoa idosa, tá? Primeiro eu falo, primeiro cuida da pessoa esquizofrênica, quando ela tiver, como que fala? Equilibrada, aí você vai entrar na pessoa idosa, tá? Aí a idosa você vai cuidar como qualquer uma, tá? Tomar muito cuidado com a alimentação, porque a pessoa com esquizofrenia, ela tem a tendência a comer bastante, né? Então, quando ela vai comer muito, ela vai engordar, obesidade, diabetes, hipertensão, tá? Então, tem todo esse problema. Então, eu tenho que pensar nessa pessoa como um ser todo, tá? Eu não posso pensar numa pessoa que tem esquizofrenia e que é idosa. Ela é um ser humano, então eu tenho que pensar nela como ser humano. Um ser humano que precisa de um cuidado com mais atenção ainda, porque ele tem mais problemas que outro, tá? Mas ele precisa de cuidado. E que tem um processo mental diferente, Antônio. Totalmente. Não queira que o esquizofrênico funcione como um neurótico. Se a gente tem um processo lógico, a gente tem memória, a gente quer provas, o esquizofrênico vai viajar, vai alucinar, e às vezes o cuidador fica querendo enfiar lógica, lucidez da cabeça. O problema da esquizofrenia é que nem nós falamos a semana passada aí da neurose e psicose, né? O esquizofrênico, ele tem muita psicose, tá? Ele tem muita alucinação, por isso que eu falo das medicações, tá? A esquizofrenia, ela vai trazer muita alucinação auditiva, principalmente, e visual, tá? Então ela precisa estar muito atenta ao medicamento. Mas ele toma um medicamento e não está resolvendo, então ele tem que levar no médico para o médico ou modificar ou melhorar a dose, né? Sempre tem isso, tá? E procura ver, quando você dá o medicamento, desculpa, eu sei que já está terminando, quando você for dar o medicamento, procura ver com a equipe de enfermagem se tem uma interação medicamentosa, tá? Vamos supor, ele toma esse medicamento com esse. Procura ver se pode, porque se tiver uma interação medicamentosa, um medicamento pode cortar o efeito do outro, tá? E se tem interação com alimentos. Então, por exemplo, ele vai tomar tal medicamento meia hora depois do café da manhã. Então, vê se aquele medicamento não interage com o alimento que ele está tomando, tá? Que ele tá comendo, está tomando, porque pode cortar o efeito ou potencializar. Potencializar é fazer efeito tudo de uma vez e faz mal para o paciente também, tá? E acho que essa dica que você deu, Solange, a gente falando de tratamento, principalmente de esquizofrênicos, etc., Alzheimer, qualquer um deles, o cuidador precisa ter vida própria. Com certeza. Coisa que a gente tem que estar atento, é muito difícil se é uma pessoa só para cuidar de um doente só e a vida vira aquilo. Se tem irmãos, se tem, é aquela coisa que sabe até fazer tabela de horário, de tal hora eu... que geralmente quando o pai e a mãe ficam doentes, só tem o filho, né? Ele pode ter 10 filhos, mas aí de repente só tem um. Só tem um. Tem que ver isso, então tem que saber dividir. Tem uma última pergunta aqui. Vamos lá. Nas notícias, por que o ginecologista prescreve a densitometria? Porque o ginecologista, geralmente, é ele que faz uma reposição hormonal, se houver necessidade e tudo, tá? É o ginecologista que vai fazer mais acompanhamento com dosagem de cálcio, de hormônio, tá? Essas coisas. Perfeito. Solange, você já viu que pergunta o que não falta? Né? Tem mais aí, se quiser, pode mandar. Eu queria pedir para as pessoas que estão com a gente, né, que dê um retorno, como é que foi lidar de temas difíceis aí, quais suas expectativas, né? A Solange tem essa disponibilidade de conversar e de falar em linguagem que a gente entende, né? Para mim mesmo, que não sou da área médica, eu sou da área de tecnologia, para mim foi muito esclarecedor. Realmente é uma coisa que é um informativo mesmo, né? Então, realmente agradeço muito, Solange, pela forma como você explica, o Marcelo também na dinâmica aí, porque realmente acaba informando a gente que precisa dessas informações. Um dia a gente vai chegar lá, né? Um dia eu vou chegar nessa idade, eu
posso prevenir uma doença, eu posso me preparar antes, e todos que estão vendo aqui também, né? Que vão ver depois que o vídeo ficar aí à disposição. O segredo de você ter uma terceira idade saudável é você começar a se cuidar antes, né? Então, é a dica que eu deixo para todo mundo. Ah, mas eu já sou idosa, então começa a se cuidar hoje. Ainda dá tempo. Toma um copo de água antes de dormir, que já faz bem para o coração, entendeu? Então, procurar fazer mais, como que fala? Melhorar a qualidade de vida para nós envelhecermos não com tanta doença, porque foi o que eu falei no começo. Envelhecer, chegar nos 60 tá fácil, mas como é que eu chego lá? Como é que eu estou chegando? Eu percebo que a maioria das pessoas que chegam na terceira idade, a maioria mesmo, mais de 90%, já carrega pelo menos uma doença, né? Ou é diabetes ou é hipertensão. Fora a osteoporose que nós falamos aqui, que é tão silenciosa que a gente só descobre quando já quebrou o ossinho, né? Sem dúvida. Verdade. Que bom, Solange. Primeiro, mais uma vez, obrigado. Contamos com você. Né? A Paula falando, excelente conteúdo, professora. Obrigada, Paula. E temos... De nada, Clóvis. A gente conta com você em outros. Né? Pode contar. Quero contar para o pessoal que a semana que vem tem uma pessoa que gostaram muito, né? Que é o Eduardo Galindo, que é o psicólogo, e a gente vai retomar o papo relacionamento pais e filhos, né? E o que eu estou combinando, planejando com o Eduardo, é da gente poder aprofundar um pouco o papel de pai, papel de mãe, papel de avó, né? Que hoje em dia fica um negócio... Uma misturada, né? Uma misturada, né? Os pais com culpa de estarem trabalhando, né? As avós com pena de colocar limite. Então, a gente vai estar com o Eduardo a semana que vem. Legal. E quero dizer também que a gente está planejando, aí é uma atividade nova do projeto Integração, né? Eu estou fazendo um acordo com a Universidade Mackenzie, onde os estudantes do Mackenzie se dispõem a fazer grupos de jovens online para discutir carreira profissional, orientação profissional. Né? Show de bola. Então, a gente precisa, eu vou conversar com eles mais detalhadamente, mas pedir ajuda para vocês, né? Se tem jovens que estão ali no ensino médio, com dificuldade de tomar decisões de mercado de trabalho, né? De orientação profissional, a gente vai ter esse serviço. É uma diretora do Mackenzie, que é amiga nossa, que vai estar supervisionando esse trabalho, tá? Então, é mais um serviço paróquia, depois a gente vê como divulga isso, né, William? Mas a gente... Sim, a gente faz aqui a divulgação sem problema. Mas a ideia é muito boa, A gente vai iniciar formando 2 grupos de 8, no máximo 10 jovens, e que vai ser terapeutas e os jovens fazendo trabalho online em algumas reuniões para pensar essa dificuldade de escolha de profissão, de cursos, etc. Legal, né? Então, estamos aí com essa previsão. E já avisar quem tem acompanhado que nós não vamos... Me ajuda, William, acho que é no sábado do Tríduo de Nossa Senhora Aparecida, que não vamos ter bate-papo, né? Acho que é dia 11. Dia 11. Ou 10. Não vai ter bate-papo. Tá. E dia 17 também não vai ter bate-papo, porque vamos estar transmitindo o simpósio da Pastoral Familiar. Né? Essa coisa doida que nós vamos ter que fazer, um simpósio online transmitido agora pela PASCOM, pela Diocese e talvez pela CNBB, Brasil inteiro. Muito bom. Bom, né? Vai ser um grande desafio. Obrigado mesmo, Solange. Obrigado, William. Obrigado. Eu que agradeço. Pronto. Espero estar aí na próxima. Tomara. Finalzinho de outubro a gente volta com a área média. Com certeza. Obrigado, William. Manda Obrigado, um abraço para a Angélica. Tá bom, ela está aqui do lado, eu estou falando com ela aqui, ó.
E aí, tudo bem? Gostou? Pode falar. Oi, gostou? Estava aqui escutando com o William, gostei bastante. Eu até falei, né, no último transmissão que eu fiz, eu gostei bastante do outro bate-papo que a gente teve. Quando eu vi que era você de novo, eu falei, nossa, que legal, vou ver de novo. Obrigada. Boa noite a todos. Boa noite para vocês. Muito obrigado pela oportunidade. Tá, a gente que agradece. Não, só queria deixar avisado do drive-thru da caridade, que vai acontecer amanhã. Amanhã. Isso, até às 15 horas. Então, quem puder ajudar, por favor, nos ajudem aí, levando alimento, tá? Aliás, reforçando o pedido do Padre Glênio, né? Exatamente. No início da pandemia, a gente conseguia bastante doação, todo mundo preocupado, mas nós já estamos acabando com o nosso estoque, né? E ainda temos 170 famílias que estão sem condição de alimentação, né? Perfeito, Marcelo. Quem puder ajudar, né? Por favor. Nós, né? Temos que lidar com isso. Vou ver aqui. Quem puder levar, pode depois, como é que chama? O QR Code, né? Fazer doação também, né? Durante a... Tá bom. Onde é que acha o QR Code, William? O QR Code? Deixa eu colocar aqui. Para poder fazer doação. Amanhã na missa vai estar. Vai estar na missa amanhã. Oi? Na missa amanhã a gente coloca o QR Code e aí o pessoal pode transferir ou ajudar a gente também com doações e tudo mais. E manda o comprovante para a paróquia. Isso, manda o comprovante para a paróquia. Dizendo que é doação de alimento. Daí já passa para o pessoal da cesta. Perfeito. Gente, muito obrigada para vocês. Excelente final de noite, excelente final de semana e até a próxima. Até a próxima. Obrigado, Marcelo. Boa noite, gente. Tchau. Tchau.